Deus, e eu espero que você tenha tido um bom dia, um bom início de semana. Começamos a semana com o nosso culto no domingo, né? Mesmo que virtual, mas tivemos bons cultos com a conferência ali de 45 anos da Igreja da Veiga Miranda, e voltamos às nossas atividades virtuais, vamos falar assim, né? Segunda-feira, terça, eu estive aqui com você, trazendo um devocional aos nossos corações, e hoje nós já tivemos a parte de culto infantil com a dona Érica, o Zé e a Filó, né? Ali brincando com as crianças também, mas acima de tudo, a palavra de Deus sendo ensinada através de histórias bíblicas. E tem sido uma bênção, missionárias no caso hoje, né? Tem sido uma grande bênção a sua participação. A gente vai iniciando as transmissões e já vamos vendo, né? Pessoas assim dando uma boa noite, pessoas acima de tudo que com a sua participação eles demonstram assim que estão separando tempo para Deus, mas demonstram também um incentivo para o ministério virtual. Na verdade, nós estamos aqui para, claro, honrar, louvar e adorar a Deus, mas a transmissão ela é feita para que alguém esteja assistindo, alguém esteja vendo, alguém esteja ouvindo. Vamos continuar orando pelo nosso país, pelos nossos líderes, pelo mundo de uma maneira geral, e entendemos que Deus, ele, no seu plano de governo, ele está no controle de todas as coisas, tá certo? Mas nós vamos adorar a Deus, depois ter um tempo de oração na presença do Senhor, e depois vamos ver um estudo da palavra de Deus aos nossos corações. Então, nós vamos abrir com um louvor, um cântico. Vamos cantar Dai Graças. Desculpe. Bom estarmos aqui louvando a Deus. E cante conosco aí, certo? Você, onde você está aí na sua casa. Às vezes a gente está até em casa com as atividades, né? Uns fazendo a janta, outros com alguma outra atividade. Mas cante conosco. E louve ao Senhor Deus, porque bom, apesar da pandemia, estarmos aqui louvando a Deus e com saúde, podendo exaltar o seu santo nome. Então, vamos lá, Davi, vamos cantar. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Muito bem. Esse aqui? Sim. Salmos 19. Também muito bonito esse cântico. Cante conosco, ainda nesse segundo louvor. Vamos lá. É uma oração. Acima de tudo, esse cântico é uma oração. Que possa ser sincera, vindo
parte da sua para a presença do nosso Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Muito bem. Então, esqueci, né, de agradecer a presença. Os irmãos perceberam, então, tem a presença da Gabi comigo, a dona Érica. Dá uma boa noite aí, Gabi, para os nossos jovens. Fala se você está com saudade deles ou não. Boa noite, gente. Estou com muita saudade de todos vocês, não só dos jovens, mas de todos os irmãos, né? Das crianças, dos mais velhos, dos adultos, de todo mundo. Estou com muita saudade dos jovens que ó, a gente tem que marcar nossa noite de jogos online de novo, né, pai? É verdade. Foi muito bom. Ok. E aí, dona Érica, como estão as transmissões virtuais? E aí, por que você deixa o Zé fazer tanta bagunça nas lives? Explica aí por que você perde o controle com a classe, com a presença do Zé. Boa noite, meus irmãos. Eu acho que o Zé representa aquela criança meio hiperativa, né, na sala de aula, que gosta de falar, entra e sai, né? Toda sala tem, que é uma bênção também, viu? Eu amo as crianças e gosto daquelas que falam bastante, aquelas que são quietinhas, de tudo quanto é jeito, né? Para a professora, o mais importante é ter criança aprendendo, né? Então, a gente sente falta desse contato ali pessoal, né? Mesmo interativo no horário da aula. E é bom ver, eu gosto quando as crianças, né, dentro de um certo equilíbrio, na hora certa, como eles têm feito agora nas lives, participam, né, dando as respostas, e tem sido uma bênção, tem chegado em lugares que a gente não imagina, né, e tem abençoado não só as crianças, mas muitos adultos também. Eu acho que hoje, na minha live, tinha mais adultos do que crianças. Muito bem. E a Érica falou uma coisa que tem impressionado o nosso coração, até parece que a gente não sabe disso, né? Só que por negligência usamos pouco a ferramenta, sobre como as transmissões, seja os devocionais, os cultos no domingo, as transmissões das crianças com as histórias, até mesmo as brincadeiras, mas aquele momento das crianças, como estamos alcançando corações que a gente nem imaginava que poderíamos, assim, nós imaginamos, mas às vezes a gente não acredita no alcance, né, da ferramenta e da facilidade que temos em nossas mãos para que a palavra sendo pregada, ela possa chegar em lugares que geograficamente nós não chegamos. Então tem sido uma grande bênção. Nossa família deseja, sim,
Na verdade, mando um grande abraço para toda a igreja, estamos com muita saudade mesmo de todos. O Guilherme não está aqui hoje, mas mandamos um grande abraço. Conforme a Gabriela disse, estamos com saudades dos irmãos. E é tempo, irmãos, de lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Os números, eles estão aí, e estamos, assim, tendo que estar, assim, dentro de orientação do governo sobre aquilo que podemos fazer, não somente na esfera da igreja, mas também de trabalho, de estudo e tudo mais. Então, nós precisamos, assim, descansar no Senhor e entender, assim, que Deus, Ele cuida de nós, né? O Salmo 23, ele diz isso: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Então, creio que é o momento de desfrutar do consolo do Senhor. Vamos receber, conforme a palavra de Deus promete, vamos receber do Senhor o seu consolo. Tá certo? E com certeza estamos recebendo, né? Porque Ele não falha nas suas promessas. Tá bom. Então, nós vamos ao momento do estudo. Depois, a Érica e a Gabi, nós vamos voltar para mais um cântico finalizando, tá certo? E apesar de ser apenas um culto no meio de semana, o nosso culto de oração, esse culto ele é importante, porque nós estamos fazendo para Deus, e estamos assim na presença de Deus, em adoração, e também com a palavra de Deus. A minha já está aqui aberta para receber a instrução das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá, dando continuidade. Obrigado, Gabi, Dona Érica. Daqui a pouco, as minhas ajudantes da música, né? Elas estarão voltando, tá? E teremos, me ajeitar aqui, teremos mais uma vez, assim, a participação do nosso dirigente da oração. E será que a igreja se lembra, hein? Que nós temos alguém que dirige a oração para nós? Claro que a igreja se lembra, não é verdade? A igreja não pode se esquecer de tudo aquilo que nós temos. Você não pode se esquecer do pastor, você não pode se esquecer daqueles que trabalham no Ministério de Música, os nossos dirigentes de música. Você não pode se esquecer daqueles que ficam na portaria, não é verdade? Ministério de Introdução. Eu estou com saudade até dos irmãos ali, que quando a gente chega na igreja, eles nos cumprimentam com um abraço, os porteiros da igreja, né? E aquele momento que as crianças vêm e cantam, é difícil falar, né? Que a gente não está com saudade no ministério da igreja. De certa forma, eu creio que isso é bom, porque nos ajuda, irmãos, a dar um pouquinho mais de valor na liberdade religiosa que nós temos, e dar um pouquinho mais de valor, assim, na bênção que é o culto. E ainda antes do Ronaldo falar, ele já está conectado aqui, daqui a pouco eu vou dar uma boa noite para ele. Eu trago a você aquela frase, né, que eu sempre digo na nossa igreja, e ela é oportuna: culto perdido, bênção irrecuperável, né? Culto perdido, bênção irrecuperável. E é verdade, a gente está, então, assim, sem os nossos cultos presenciais, e estamos, então, perdendo tantas bênçãos, né? Tantas bênçãos. Mas vamos agradecer a Deus porque temos os nossos cultos virtuais. Estamos perdendo na questão da comunhão, daquele contato de conversar, rir, falar de coisas sérias, de termos essa alegria da comunhão, mas estamos unidos muito mais do que pela presença física, que ela é aqui ou ali, mas estamos principalmente unidos pelo amor de Deus que está em Jesus Cristo. E isso, a pandemia não pode nos separar. Na verdade, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas essa não é a mensagem, não é o estudo dessa noite.
eu trago, então, aqui o irmão Ronaldo, e ele vai dar boa noite aí para nós, dizer como está a sua família, e também trazer o texto bíblico que ele separou com alegria, com certeza, para os nossos corações. Boa noite, irmão Ronaldo. Boa noite, pastor Wagner. É uma alegria sempre estar participando e quero agradecer ao Senhor pela oportunidade mais uma vez. Dar uma boa noite à igreja, dar uma boa noite aos outros irmãos em Cristo, né, das outras igrejas. Deus abençoe a cada um e eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Ronaldo. E como que está a sua família? Você tem trabalhado ou está trabalhando mais em casa? Como que está a sua situação, assim, de uma maneira geral? Pastor, minha família está todos bem, né? Giovana, os meninos estão bem e estamos aqui, né? Elas estão em casa, né? Eu estou trabalhando, né? Todos os dias, né? Normal, desde o dia do comecinho de abril já, né? Foi logo na primeira semana eu voltei e graças a Deus estamos firmes, né? As precauções, nós estamos firmes, graças a Deus. Amém, irmão Ronaldo. Não vamos nos esquecer, né, que a igreja, somente no dia de hoje, ela tem que tomar a liberdade de colocar os seus pedidos de oração, tanto aqueles que fazem parte do grupo, né, da igreja, ali no WhatsApp, como também na nossa transmissão aqui no Facebook, né, irmão Ronaldo? Isso, pastor. Todos ali, né, podendo, né, os da nossa igreja compartilhando, né, com o nosso grupo de WhatsApp da nossa igreja, e os outros irmãos também ali, né, na live ali, pode ele compartilhar conosco, sim, e nós vamos estar orando, como sempre tem orado por cada um, por cada pedido. Claro, é verdade. E nessa hora também, independente até da questão do isolamento, como é bom, né, ter esses veículos de comunicação, porque a gente tem uma necessidade, olha só que bênção, na hora você já pode colocar num grupo da igreja e ali 40, 50, 60, 70 pessoas imediatamente já podem orar, né? Olha, isso é muito precioso, né? Amém, pastor. É muito precioso mesmo. É igual hoje, né? Aproveitando, e eu fiz uma visita rápida, matei um pouco da saudade, né? Fui visitar o seu João e a Dalva ali. E a gente estava conversando sobre isso mesmo, pastor, que a gente hoje tem a tecnologia, né? A nosso favor, mas nada como estar na igreja. É verdade. Ali, com aquele igual o senhor abriu mesmo, aí ela mencionando, né, o abraço dos irmãos, aquele carinho ali, né, dos porteiros ali, né, na chegada, né, das introdutoras. É verdade. Mas Deus tem cuidado de nós, né, igual eu mencionei com a Dalva, com o senhor João, Deus tem cuidado, e com certeza nós devemos voltar mais fortes, né, porque nós estamos mais firmes no Senhor. Sem dúvida. Bem, irmão, eu peço, aproveitando a ocasião, eu peço que a igreja, os irmãos estejam orando pela minha saúde, tá? Não tenho estado muito bem da garganta esses dias, e parece que o clima às vezes muda um pouco à noite, né? A gente sofre um pouquinho com um clima de repente quente durante o dia, cai um pouco à noite, mas independente disso tudo... Na madrugada está caindo a temperatura, né? Independente disso tudo, eu peço que os irmãos estejam orando por mim. Hoje mesmo eu não vou estar pregando muito longo, ou trazendo um estudo muito longo, eu vou ser mais objetivo, um pouquinho de dor de garganta, dor de cabeça, mas só peço oração em meu favor, e a exemplo do meu pedido de oração, já vejo aqui à minha esquerda vários irmãos colocando então seus pedidos de oração. Depois você aí que está acompanhando a transmissão, irmão em Cristo, depois vá na transmissão ali na nossa página do Face e tome a liberdade de ver os pedidos de oração e orar mesmo uns pelos outros. Bom, Ronaldo, qual que é o texto bíblico que você separou para nós? Pastor, eu separei o livro de Isaías, o capítulo é o 41 e o versículo é o 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém.
lindo texto, não somente lindo, mas verdadeiro. Amém? Bom, Ronaldo, quero deixar um grande abraço para você e que você possa representar toda a igreja sendo abraçada também por nós e nossa família, tá bom? Amém, pastor. Mais uma vez agradecendo aí ao senhor pela oportunidade que o senhor tem dado, né? E é sempre uma alegria estar participando e estar envolvido com as obras do Senhor. Sem dúvida alguma. Deixa um abraço para a irmã Giovana, todas as meninas aí preciosas, e vamos continuar aqui com o tempo na palavra de Deus. Obrigado, viu, irmão Ronaldo? Senhor, e Deus continue usando o senhor aí, dando sabedoria para o senhor no ministério. Isso, a gente precisa. Um abraço. Amém, pastor. Até. Tá bom, irmãos. Ah, como é bom, né? A gente tem no domingo a participação da irmã Doroti. De vez em quando a Alana participa de manhã com aquela nossa contagem também. A gente gostaria que todos participassem, mas não dá, né, para fazer tudo isso. A gente faz essa dinâmica para deixar o nosso culto virtual assim um pouquinho mais especial, certo? E acima de tudo que Deus ele possa de verdade então ser honrado e glorificado. Nessa noite nós vamos para o texto está ali, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz a palavra de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, diz a palavra de Deus, mas vós sois dele. Que bênção. Hoje à noite eu quero falar sobre a necessidade da redenção. A necessidade da redenção. Nós já cantamos e vamos mais uma vez entrar na presença de Deus em oração, pedindo que o Senhor abençoe a palavra. Pai, por favor, derrame suas bênçãos, fale aos corações e ajude com que a palavra de Deus possa realmente alcançar o coração e alcançar a necessidade de cada coração. Eu preciso de Ti agora, Pai, com sabedoria, saúde, para ser um instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Paulo aqui escreve aos Coríntios, e ele fala sobre o perigo do orgulho espiritual. É verdade. Você sabe que é perigoso, e não apenas é perigoso, mas infelizmente nós vemos muitos evangélicos, vamos chamar assim, que eu acho que fica mais bem apropriada o termo, muitos evangélicos orgulhosos. Na verdade, o orgulho ele já é terrível em qualquer lugar assim em que a gente possa mencionar, né? Na área profissional, até mesmo na área esportiva, e também na área eclesiástica, na área religiosa. Paulo aqui escreve para tirar o orgulho espiritual da igreja. A Bíblia diz aqui, porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Entender que somos do Senhor, isso não deve colocar em nós, então, o orgulho, a prepotência, mas sim um espírito de gratidão. E esse espírito de gratidão, ele se encaixa e ele se compreende, principalmente quando nós entendemos que a Bíblia, então, fala, nós somos dele. Nós somos dele. Então, a Bíblia diz, né, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância, né? A Bíblia nos fala que Jesus Cristo foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Quer dizer o quê? Nele encontramos tudo isso. Como é bom ter Jesus. Hoje eu quero falar desse ensinamento um pouquinho sobre esse versículo de número 30, porque ele diz, mas vós sois dele. Vós sois dele.
Isso quer dizer que o crente em Jesus Cristo, ele passou por um processo muito importante no momento da sua conversão, né? Que é aquilo que a Bíblia chama de redenção. Jesus, ele é o remidor. E ele veio e executou na nossa vida o plano redentor, o plano de redenção. Você sabe o que significa redenção? A palavra redenção significa comprar de volta. Recuperar significa resgatar. Então, Jesus, acima de tudo, ele é o remidor, conforme nós dissemos. Ele é o libertador. Ele veio, a Bíblia fala, que ele veio buscar e salvar aquilo ou aquele que se havia perdido. Ele é o libertador. Eu vejo muitas histórias, até mesmo infantis, sobre Moisés, falando, né, ele sendo o libertador de Israel. Irmãos, Moisés libertou uma nação. E ele recebe todos os merecidos elogios por conta disso. E Jesus, que libertou o mundo através da sua obra. Na verdade, a gente usa a expressão o mundo, mas claro que nos referimos sobre o mundo que confia nele, o mundo que entende a sua obra e entrega a sua vida realmente à obra da cruz de Cristo. Que grande bênção! Jesus, ele é então o remidor. Jesus, ele é o libertador. O propósito de Cristo, então, é a redenção de toda a humanidade. Agora, infelizmente, esse propósito não é alcançado. Não por culpa dele, porque a obra dele é perfeita. Nascimento, vida, morte, ressurreição, tudo aquilo que Cristo fez foi perfeito, perfeitamente cumprido, suficiente para que o homem pudesse ser resgatado, para que pudesse haver no ser humano a redenção, para que a pessoa pudesse ser liberta. Grande bênção, né? Então nós vemos que justamente por conta de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, nós vemos que todo ser humano, ele precisa de redenção. E realmente, na verdade, essa mensagem ela é separada em 4 etapas, provavelmente nós vamos ver a partir das próximas quartas-feiras cada uma destas etapas, mas a primeira etapa delas nós vamos ver assim, né, que todo ser humano precisa de redenção, então nós vamos ver sobre isso. Qual é a necessidade da redenção? Por que o homem precisa? Porque pode ser que a pessoa, você até que está me ouvindo, pode ser que você não acredite que esteja precisando de redenção. E você precisa. Nós precisamos, então, sem mais, vamos ver, então, assim, alguns ensinamentos importantes sobre por que o homem precisa de redenção. Qual que é a sua necessidade? Em primeiro lugar, nós vemos que o homem precisa de redenção por causa que esse homem está entregue ao pecado. A Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 7, você pode ver comigo, Romanos, capítulo 7, versículo 14, diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha só, né? As palavras aqui. Entregue ao pecado, vendido ao pecado. O pecado, na verdade, ele é o maior problema que o homem tem. O ser humano, se a gente fosse assim entrar numa escala assim de problemas, nós podemos falar assim que o ser humano ele tem dezenas de problemas. Na verdade, até se a gente ver a questão assim de culturas, povos, nações, até mesmo de lugares para lugares, os problemas do homem são diferentes. E até mesmo dentro de uma mesma igreja, ou às vezes dentro de uma mesma família, ou entre familiares, os problemas são diferentes.
Isso é fato, né? Porque é o mundo, as pessoas são diferentes. Só que existe uma coisa em comum entre todo ser humano, é o pecado. O pecado. E não apenas isso é algo em comum entre todos os seres humanos, mas isso, o pecado, ele é o maior problema do ser humano. O maior problema. E Paulo aqui escrevendo, ele diz, né, mas eu sou carnal. Olha só, às vezes até é difícil a gente assumir algumas coisas que nós somos, né? Não apenas de falar, de ter a consciência, mas de realmente entender o tanto que aquilo é fato e atrapalha a nossa vida. Paulo, ele diz, eu sou carnal. Eu estou debaixo da lei do pecado. Estou vendido ao pecado. Ele é tão, assim, forte na sua declaração, porque ele fala, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E aqui, veja bem, aqui nós estamos falando de um homem já salvo, uma pessoa convertida. Então, se até mesmo o salvo, aquele que já foi, né, resgatado, liberto, aquele que já, né, é uma pessoa na fé em Jesus, se até mesmo essa pessoa ele tem problema com o pecado, imagina o incrédulo. Qual é a sua necessidade de redenção? Em primeiro lugar, entregue ao pecado. Nós, muitas vezes, temos, então, esta questão, esse problema para ser, assim, administrado. Segundo, escravo do pecado. Não apenas entregue, mas escravo. João, capítulo 8, versículo 34, diz a palavra de Deus, João, capítulo 8, versículo de número 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, as palavras não são de um apóstolo, mas são do próprio Senhor Jesus. E nós vemos, assim, um segundo ponto sobre a questão da necessidade da redenção. Porque o pecado, ele nos escraviza. E essa condição que o ser humano se coloca por conta do pecado, ela é terrível. Porque existem até algumas histórias de povos, de nações, de pessoas que foram escravos, mas muitas dessas até têm um final feliz, não é verdade? Tem uma esperança, tem algo assim que possa trazer assim um desfecho melhor. A história de Israel prova isso. Até mesmo a história que a dona Érica contou para as crianças, né, também mostra isso. Mas, sabe, de uma maneira universal, todo ser humano, sem Cristo Jesus, ele se torna escravo do pecado. Escravo. E aqui nós vemos um problema bem sério, né? Porque a pessoa, quando ela ouve o evangelho, quando ela até pensa em se converter, por incrível que pareça, a pessoa pensa de uma maneira diferente, né? Ela pensa assim, então, se eu me tornar um crente, eu vou precisar ir na igreja de domingo, vou precisar abandonar o meu vício, meu cigarro, a minha cervejinha, eu vou precisar vestir diferente, assim. E ela tem uma ideia de que a vida como um crente em Jesus Cristo o faz escravo, né, da igreja, ou da Bíblia, ou de Deus, etc. e tal. Mas, na verdade, é o contrário. Você, sem Cristo Jesus, é um escravo do pecado, das obras da carne. Se tem alguém que é liberto nesse mundo, é o crente, o cristão. Mas a verdade é também, nua e crua, é que a Bíblia diz que nós estamos sempre servindo a um Senhor, a Deus ou ao diabo. Então, se é para ser escravo, é bem melhor ser escravo, servo de Deus, do que ser um servo ou um escravo do diabo. Você concorda comigo? Segundo lugar, por que o homem precisa da remissão? Ele precisa porque o pecado o escraviza. O pecado o escraviza. Terceiro lugar, ele entrega ao pecado, ele é escravo do pecado,
Terceiro lugar, o pecado o condena. O condena. E a Bíblia nos mostra isso em João, capítulo 3, versículo 18. Esse contexto aqui ele é interessante, bonito, porque é o contexto de João 3,16, que é um versículo evangelístico. Mas João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Condenado, expressão também pesada, né? Que o pecado traz a mim e a você. Infelizmente, ela existe, ela é real. E você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra de Deus diz: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele como único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não é condenado. No entanto, quem não crê não será, mas já está condenado. Já está. Então, em terceiro lugar, nós vemos a terceira e bem simples lição sobre por que o homem precisa de redenção. Por quê? Por causa da sua condenação. Porque sem Jesus Cristo, ele está condenado. E se analisarmos assim biblicamente do que se trata essa condenação não se trata de um purgatório. Essa condenação não se trata de um sofrimento terreno. Essa condenação está falando sobre o inferno, sobre uma separação eterna do ser humano para com Deus. Está falando sobre sofrimento eterno. Então, terceiro lugar, por que o homem precisa ser liberto? Por que ele precisa ser resgatado? Por quê? Por causa da sua condenação. Às vezes a gente assiste televisão e, inevitavelmente, de repente, um programa de noticiário aqui e ali, a gente vê, né? Tal pessoa foi condenada, tantos anos de prisão. E, às vezes, existem até cenas fortes, a pessoa passando algemada, a pessoa sendo colocada dentro de um camburão, depois as pessoas sendo presas. Condenado. Você, se não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ainda, a Bíblia diz que você já está condenado. Terceiro e último. Quarto lugar e último. O pecado também te faz alguém inoperante. Inoperante. A gente volta lá para o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 18, porque diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, ainda dentro do contexto de Romanos 7. Nós voltamos para lá para mostrar assim que o pecado ele é tão terrível contra o ser humano que ele faz com que ele deixe de realizar até mesmo as coisas boas que ele quer. Na verdade, o que eu quero dizer é que Deus criou o ser humano como uma pessoa boa. E até mesmo alguns que não são convertidos são pessoas boas. Crentes no Senhor Jesus Cristo, quero crer que são pessoas de caráter bom. Mas o pecado ele é tão terrível, tão cruel, que o apóstolo Paulo aqui ele chega a falar assim: muitas vezes o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. O pecado, ele faz com que você pare de operar bem, pare de agir de uma maneira boa, correta. E é por isso, então, que nós precisamos do remidor e precisamos da redenção, certo? Por causa do poder do pecado em nós, do poder do pecado. Eu sei que aqui nós estamos falando de um crente e ele está falando sobre a luta da carne contra a luta do espírito dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio ser. Mas aonde eu quero chegar é que, veja bem, se até mesmo para um crente precioso, firme, ele se tornava assim alguém improdutivo por conta muitas vezes do pecado, imagine o que esse pecado pode fazer até mesmo com o descrente. Imagine o poder do pecado, né? Não somente enquanto estamos em vida, mas o poder do pecado nos condenando para a eternidade sem Deus. Isso, então, nos mostra como nós somos inoperantes sem a redenção. Por isso que a Bíblia nos fala que a salvação não é alcançada por nós mesmos, mas ela é alcançada através da obra da cruz de Cristo.
Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não posso me salvar, mas através da obra de Cristo, através do remidor, através da redenção, essa obra ela pode ser operada. E também para as vitórias na vida cristã, e Paulo sabia disso também, mas ele estava justamente no contexto ensinando sobre a sua luta, a remissão se torna ainda mais preciosa, porque ela nos ajuda a fazer com que a carne possa ser vencida, com que o pecado em nós possa ser vencido e possamos então ter uma vida vitoriosa. Mas só vamos conseguir através do Senhor Jesus. A redenção que um dia realmente nos fez melhores pessoas, pela graça, pelo amor de Deus que um dia nos alcançou. Então eu termino o nosso estudo hoje falando, né? Toda pessoa precisa de redenção. Toda pessoa. Se você já se converteu um dia, você já está, graças a Deus, salvo. Amém? Você já foi alcançado pelo remidor. E você pode dizer, eu não mereço nada, mas sou alguém redimido. Eu fui comprado. Eu fui liberto das trevas para a maravilhosa luz. Então, se você está me ouvindo e você está nessa situação, erga as mãos. Agradeça a Deus pelo remidor e pela redenção. Agora, pode ser que você que está aí me ouvindo, assistindo essa live, você ainda não seja um crente em Jesus Cristo. Você ainda não colocou fé nele. Eu digo a você, o remidor, ele realizou a obra perfeita. Jesus Cristo, nessa hora, agora, ele quer alcançar você. Você só precisa colocar fé nele. Você só precisa confiar nele. Por quê? Porque provamos na Bíblia, hoje, que toda pessoa precisa de redenção. A Bíblia nos fala, então, em 1 Coríntios 1:30, vós sois dele. Não existe coisa melhor do que ser de Deus. Tem até um cântico, né? Acho que nós podemos cantar ele domingo. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda, não. Me deu saudade desse corinho agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Continue conosco no término, no encerramento aqui da live, do louvor, que o Senhor possa ser glorificado. E abençoe cada lar, cada vida. Eu creio que há pessoas que não são convertidas, que precisam de Ti agora, que possam fazer a oração de fé. E abençoe os crentes, que possa ser uma mensagem que coloque em cada coração o espírito de gratidão pelo remidor e pela redenção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, estaremos agora terminando. Dona Érica voltou, a Gabi, as minhas ajudantes. Sim. Tá bom, estamos posicionados aqui. Dai graças? Sim, agora sim. Enquanto aqui a gente se prepara, vamos cantar o cântico Dai graças de coração, dai graças com contrição. Lembro você que amanhã às 20 horas devocional, sexta-feira também devocional, sábado também às 20 horas sempre, o nosso devocional. Compartilhe as nossas transmissões, todas as mensagens também estão no canal do YouTube da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Sábado, às 18h30, também classe Boas Novas virtual, com a Dona Érica, o Zé, quem sabe a Filó aparece, muita brincadeira, mas muito assunto sério também para o coração das nossas crianças, tá certo? Então, vamos cantar o Dai Graças.
graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus, dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus, que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, por nós. E a nossa divisa dos cultos virtuais e devocionais é essa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Tchauzinho. Eu vou ver depois todos os pedidos de oração aqui, vou orar por você. Obrigado por sua participação. Deus abençoe. Tchauzinho da dona Érica, da Gabi e do pastor. Deus abençoe. Uma boa